Glórias a Deus. Nós vamos agora continuar a nossa série de mensagem, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, exposições do Evangelho de Mateus, e nós entramos hoje na última parte nessa história. Cinco dias antes da morte do Senhor Jesus. Faltam 5 dias para ele morrer. Mas esses 5 dias são tão explosivos que eu acho que a gente vai precisar mais de um ano só para analisar esses 5 dias. É muita coisa. Mateus 21. Vamos ler dos versos 1 ao 11. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ele. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dize a filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Até aí. Amém. Então essa passagem é conhecida como a entrada triunfal, que é quando Jesus chega em Jerusalém pela última vez antes de ser morto. Ele chega sendo recepcionado como rei, como o filho de Davi, como o prometido, o Cristo, o Messias. Uma grande multidão o recepciona, aguardando então a inauguração do seu reinado. É isso que eles demonstram. Nós estamos esperando que agora ele vai inaugurar o seu glorioso reino. É importante a gente entender aqui o contexto em que isso aconteceu. Tudo isso aconteceu na festa, durante a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos. Então Jesus morreu no primeiro dia de pães ázimos. Para quem não sabe o que isso é importante para o contexto. Volte para Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós não vamos ler tudo, somente os versos iniciais. A partir do verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tornareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Para aí. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas esse capítulo aqui vai ser a instituição da festa da Páscoa. Então, na nossa cultura brasileira, quando a gente fala de festa da Páscoa, é uma festa popular, cultural, onde é celebrado a ressurreição de Jesus por alguns e pela maioria é celebrada a ressurreição do coelho e dos seus ovos. Então, a festa da Páscoa na nossa cultura brasileira é isso, celebra-se a ressurreição de Jesus. Na Bíblia, esse não é o significado das festas da Páscoa, ok? Na Bíblia, a festa da Páscoa era a celebração de quando Israel foi liberto da escravidão do Egito. E quando eles foram libertos da escravidão do Egito, Deus instituiu essa festa para que eles lembrassem da libertação. E a festa da Páscoa, como esse capítulo aqui diz, eu não vou ler tudo muito longo, vocês podem ler em casa. Mas a festa da Páscoa acontecia no dia 14 do mês de Abibe. Então eles não tinham os meses de janeiro, fevereiro, não tinham, os meses tinham outros nomes. Então o primeiro mês do ano no calendário judaico era o mês de Abibe, que foi o mês que eles foram libertos da escravidão. E no mês de Abibe, todo dia 14, eles tinham que sacrificar um cordeiro, os sacerdotes sacrificavam um cordeiro para lembrar de quando eles foram libertos do Egito, foi poupado os primogênitos que tinham o sangue do cordeiro na porta. E aí, além da festa da Páscoa, no dia 14 do mês de Abibe, vocês vão ver no capítulo 12 e 13 também, os capítulos inteiros sobre isso, havia do dia 15 ao dia 21 a festa dos pães ázimos. Então, muitas pessoas se confundem. A festa da Páscoa era uma festa, a festa dos pães ázimos era outra festa, uma colada na outra. Então, a Páscoa celebrava-se do dia 14. A festa dos pães ázimos era do dia 15 a 21, ou seja, a festa tinha 7 dias. Ou seja, era um total de 8 dias de festa. E o que era o primeiro dia de pães ázimos? Era o primeiro dia que Israel estava livre. Então, para entender, o dia da Páscoa, eles ainda eram escravos. Então, o dia da Páscoa é o último dia da escravidão. Quando deu meia-noite, exatamente meia-noite, o Senhor feriu os primogênitos dos egípcios e após a meia-noite eles estavam livres, eles foram embora. Só que quando eles foram embora, Faraó e os egípcios, eles falavam, vamos embora logo, porque senão Deus vai matar todo mundo aqui. Porque Deus tinha ferido os primogênitos. Ele falou, a gente vai morrer, vai embora rápido. Nisso de ir embora rápido, eles não podiam esperar o pão fermentar. Isso está em Êxodo 12. Como eles não podiam esperar o pão fermentar, o pão foi sem fermento. Eles levaram pão sem fermento. É isso que é pão ázimo. Pão sem fermento. Por isso é a festa dos pães sem fermento. Porque quando eles foram libertos do Egito, eles saíram correndo de madrugada e não podiam esperar o pão fermentar. Então, nesses 7 dias, eles celebravam a liberdade, eles celebravam a libertação, comendo pão sem fermento, e também na Páscoa eles comiam o cordeiro sacrificado, ervas amargas, tudo isso tinha um simbolismo, tá? E além disso, se vocês forem para... vocês estão no capítulo 12. Capítulo 12, verso 48. Êxodo 12, 48.
diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, então chegará e celebrará, e será como natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Então, além dos judeus que participavam desta festa da Páscoa, que comiam o cordeiro sacrificado, qualquer pessoa de qualquer país poderia participar daquela festa, caso fosse um crente, também cresce no Deus de Israel, se convertesse e fosse circuncidado. Então, os convertidos eram circuncidados e assim eles poderiam também, mesmo sendo estrangeiro, verso 48, participar da festa também. Guarde essas informações, que é muito importante para entender Mateus 21. Agora nós vamos para Deuteronômio capítulo 16. Então aí você imaginou, já começou a pensar assim, olha que legal. Então nessa Páscoa lá do Velho Testamento, era uma festa que eu iria fazer um churrasquinho de cordeiro no quintal da minha casa, não era isso? Não era no quintal da sua casa e nem seria você que assaria. Olha só, Deuteronômio 16. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito de noite. Lembra que eu falei meia-noite, de madrugada? De noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, para aí. Ele está dizendo que eles tinham que sacrificar, fazer o sacrifício, mas não era em qualquer lugar. Preste atenção nesse detalhe. No lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Continua. Não se comerá, nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Então, é o que eu acabei de explicar sobre não comer pão com fermento, certo? Agora pulem para Deuteronômio capítulo... volte para Deuteronômio capítulo 12. Ele vai enfatizar a mesma coisa. Deuteronômio 12, verso 5. Mas o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então, para aí. Então, você está vendo que em Deuteronômio 12 e em Deuteronômio 16 é estabelecido que havia um único lugar onde eles poderiam oferecer sacrifícios. Que lugar era esse? Era o lugar da sua habitação, também chamado de templo, também chamado de santuário. Ou seja, na hora de oferecer um sacrifício, incluindo o sacrifício do Cordeiro da Páscoa, eles não podiam sacrificar no quintal da casa. Não poderia sacrificar na praça da cidade. Tinha que sacrificar no santuário, no templo, no lugar que o Senhor escolheu para ali pôr o seu nome. E no tempo de Jesus, qual lugar do mundo ficava o templo? Na cidade de Jerusalém. Entenderam? Só podia fazer sacrifícios no templo e o templo ficava em Jerusalém. Volte para Mateus 21. Então, Mateus 21. Jesus e os de seus discípulos viajaram para Jerusalém. Você precisa entender por quê. Por que eles viajaram para Jerusalém nessa época do ano? Porque eles foram celebrar a Páscoa. Vocês lembram que Jesus foi preso no dia que ele celebrou a Páscoa? O que Jesus estava celebrando?
a libertação de Israel da escravidão do Egito. Então Jesus viajou para Jerusalém. Quem mais estava em Jerusalém? Todos os judeus. Quem mais? Todos os crentes no Deus do Velho Testamento, todos os crentes no Deus de Israel, estavam todos em Jerusalém na mesma semana, porque aquela era a semana da Páscoa. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui. Na semana que Jesus morreu, Jerusalém era a cidade do mundo com a maior quantidade de pessoas de outros lugares. Não se esqueça disso. Na semana que Jesus morreu e ressuscitou, todos os israelitas de Israel estavam em Jerusalém, com poucas exceções. Todos os israelitas de outros países estavam em Jerusalém, e todos os crentes estrangeiros no Deus de Israel também estavam em Jerusalém. Ou seja, não havia cidade no mundo com mais pessoas de outros lugares do que Jerusalém na semana que Jesus morreu e ressuscitou. E por que Deus projetou assim? Perceba que Deus criou uma festa em que todo ano haveria o mundo inteiro reunido naquela cidade. Os crentes. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele queria que o mundo testemunhasse esses eventos. Então, perceba que se você entender o que era a festa da Páscoa, vocês vão entender que os eventos da morte e da ressurreição de Jesus não aconteceram, como disse o apóstolo Paulo, em segredo. O mundo, pessoas do mundo inteiro, pessoas de todas as nações estavam reunidos em uma só cidade. E se você entender isso, você vai entender mais profundamente a gravidade do que aconteceu naquela semana. O mundo, em certo sentido, estava reunido para testemunhar o maior crime de todos os séculos, sendo cometido diante de todos eles. Mas, a princípio, havia muita alegria. Vocês lembram que os discípulos não estavam aceitando a morte de Jesus? Então, certamente, quando eles receberam Jesus como rei, eles não estavam pensando, daqui a 5 dias Jesus vai morrer. Eles estavam pensando, agora vai ser inaugurado o reino. E esse reino vai ser inaugurado durante a festa da Páscoa. Imagina o pensamento deles. Você já acha que Pedro estava pensando que Jesus vai morrer? O que nós vimos nos capítulos anteriores? Não, eles estavam pensando, vai ser inaugurado o reino. E lembra da mãe de Tiago e João? Eu quero que meus filhos estejam à direita e à esquerda. Essa é a expectativa deles. E esse reino vai ser inaugurado exatamente na festa da liberdade. Na festa que o Senhor libertou Israel da escravidão do Egito. Se você entender isso, você vai entender que a maldade deles foi ainda maior. Presta atenção. Qual dia da semana Jesus morreu? Sexta-feira. Qual dia Jesus celebrou a última Páscoa? Quinta. Isso significa que sexta foi o primeiro dia de pães ázimos. O primeiro dia de pães ázimos é o dia da libertação de Israel do Egito. Ou seja, eles mataram o Filho de Deus no dia que o Filho de Deus, antes de nascer, tinha libertado eles do Egito. Eu não posso descrever maior ingratidão do que essa. Eles escolheram o dia da libertação de Moisés para matar o libertador. Mas aqui ele está sendo recebido como rei. Não chegou esse dia ainda. Mas vocês têm que começar já a perceber essas coisas que estão se formando. Tem algo que está se formando aqui que vai ser o maior ato de ingratidão de toda a história. Então veja que quando Jesus, nos versos 2, ele manda buscar o jumentinho
encontrareis uma jumenta e um jumentinho. No verso 3, quer dizer, no verso 4, o apóstolo Mateus vai nos explicar que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Então veja que existe aí uma profecia de que a entrada triunfal já iria acontecer. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Ok? Então veja bem. Essa profecia está no livro do profeta Zacarias. Vamos voltar lá no profeta Zacarias, que vem antes de Malaquias. É o penúltimo livro do Velho Testamento. Nós vamos para o capítulo 9. Zacarias 9, nós vamos ler os versos 9 e 10 para entender a profecia. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho da jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco da guerra será destruído, e ele anunciará a paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então vamos analisar esses versos aí. Então, em primeiro lugar, ele fala do rei vindo até Jerusalém. O rei está chegando até Jerusalém e ele vai montado no jumento, no jumentinho. Deixa eu explicar porque não existe nenhuma circunstância possível na qual essa profecia poderia ter se cumprido somente em Jesus. Não tem nenhuma outro personagem que é possível cumprir essa profecia exceto Jesus. Eu vou provar agora. Em primeiro lugar, esse rei é rei da onde? De onde que ele é rei? O verso 9 deixa claro que ele é rei de Israel, dos judeus. Porque ele fala, ó, filha de Sião. Sião é uma forma de se referir a Israel, uma expressão para se referir a Israel. Exalta-te, ó filha de Jerusalém. Então, Jerusalém, Sião, o povo de Israel, ele diz, eis que o teu rei, está vendo a palavra teu? Então, ele é alguém do povo de Israel, e ele é um rei que está chegando em Jerusalém, ele é o rei de Israel. Ok? Mas aqui talvez você se pergunte, mas Israel não teve diversos reis? Teve o rei Davi, Salomão, toda aquela linhagem dos reis. Por que não poderia ser nenhum deles? Prestando atenção para o contexto. Você está lendo o livro do profeta Zacarias. Se você tenha prestado atenção nas leituras dominicais, o profeta Zacarias viveu depois do cativeiro babilônico. Olha só como que é importante conhecer a história. Por isso vocês estão lendo, quem está lendo em um ano, vocês vão chegar nessa parte, vocês vão ver o contexto das coisas. Zacarias foi depois do cativeiro babilônico. Vocês leram sobre Zacarias lá no livro de Esdras. No livro de Esdras, é a reconstrução, Esdras e Neemias, é a reconstrução do templo e da cidade. Ou seja, no tempo que Zacarias profetizou, Israel não tinha rei. Por quê? Porque eles estavam no tempo da reconstrução da cidade.
Então, se você entende quando que Zacarias profetizou, você sabe que todos os reis já tinham passado, porque teve o cativeiro babilônico. E Nabucodonosor veio e furou os 2 olhos do último rei de Judá. Então, nesse período, Israel e Jerusalém não tinham rei. Isso é fácil de provar a partir de Esdras. E quando que Israel volta a ter rei depois? Resposta: nunca, exceto Jesus. Então, depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais teve rei. Inclusive, hoje não tem rei. Tem algum rei lá em Jerusalém? Não tem. Hoje é o primeiro-ministro, esqueci o nome dele. Alguém lembra do nome do primeiro-ministro de Israel? Natani Benjamin. Ele é primeiro-ministro, ele não é rei. É primeiro-ministro ou presidente? Presidente, né? Presidente. Ah, tem essa diferença, né? Tá. Então, se Israel nunca mais teve rei depois de Zacarias, só tem um personagem que pode se encaixar nessa profecia, que é Jesus, que ele é o rei de Israel. Certo? Então, segundo ponto. Por que que este rei viria montado sobre um jumento? Por que o jumento? Alguém sabe responder? Tem motivo muito importante para você entender. Você tem que prestar atenção no verso 10. Vamos ver um detalhe no verso 10. Ele diz assim, ó. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos. Então, esses carros aí, não é carro motorizado, obviamente, igual hoje. São carruagens. Carros e carruagem. E agora vocês vão perceber que tem algo de muito estranho nessa profecia, mas que não vai ser estranho se você entender Jesus. Carros e carruagens, e depois ele fala, ó, arco da guerra, o arco da guerra será destruído. Essas 3 coisas, carros, cavalos, arco, são instrumentos de guerra. Arco, cavalo, carro são instrumentos de guerra. E o jumento? O jumento não era um animal de guerra. Um jumento era um animal de transporte. Inclusive, naquela época, existia táxi. Você sabia que no tempo de Jesus tinha táxi? Só que táxi não era um carrinho amarelo. Táxi era jumento. Você tinha como contratar alguém para te levar de jumento para onde você queria ir. Você pagava, ele te levava de jumentinho. Ou você alugava o jumentinho, você podia alugar o jumentinho. Então, jumento, na época de Cristo, era um instrumento de transporte, mas não de guerra. Na guerra, você usaria cavalos, animais ofensivos. O que, então, é estranho nessa passagem? O que é estranho à primeira vista é que o rei está vindo, o rei vem para conquistar, mas ele não está chegando de cavalo. Ele não está chegando com armas de guerra, ele está chegando com animal inofensivo. Jumento, não dá para lutar uma guerra com jumento. Ele está chegando como rei, com um animal inofensivo, sem carro, sem cavalo, sem arco de guerra. Então, que rei é esse? Como é que ele vai ser rei se ele não tem os instrumentos de domínio? E mais... Olha só o final do verso 10. O seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde os rios até a extremidade da terra. Ou seja, ele vai dominar o planeta inteiro. Esse rei vai dominar o planeta inteiro, até as extremidades da terra. Essas palavras se encontram, inclusive, no Salmo 72, que fala sobre o domínio do Messias sobre todo o universo. Mas como é que ele vai conquistar as nações? Você tem que entender essa estranheza. Como que ele vai conquistar as nações só com um jumentinho? Só montado no jumento. Sem carro, sem cavalo, sem arco de guerra. Como é que os grandes conquistadores conquistam as nações? Como é que Nabucodonosor conquistou as nações? Com carros, com arcos, com espada, com tudo isso daí. Como é que o presidente da Rússia,
vem conquistando a Ucrânia? Com armas. Como é que Alexandre o Grande conquistou as nações? Com armas. Então, que ideia é essa? Que ideia estranha é essa de um conquistador que vai dominar o mundo inteiro sem armas? E tem uma outra coisa que vocês têm que perceber a estranheza aqui. Não só ele vai conquistar sem armas, porque ele vem só no jumentinho, mas ele vai destruir os instrumentos de armas do seu próprio povo. Essa é a parte mais esquisita. Porque se este rei é o rei de Jerusalém, é o rei de Israel. No verso 10, o rei de Israel, ele vai destruir os carros de Efraim e de Jerusalém os cavalos. Por que ele diz Efraim e Jerusalém? Porque Jerusalém era capital e Efraim era a tribo principal do reino do norte. Então ele está dizendo, de todas as tribos, ele vai destruir o carro, o cavalo. Vocês, antes de entender o resto, vocês têm que entender o quanto que isso é esquisito. Porque, como dizer assim, o imperador de Roma, ele vai conquistar o mundo. Aí você pensa, então, Roma vai estar muito bem armado. Porque o seu conquistador vai usar o exército do seu povo para guerrear. Os Estados Unidos vai conquistar tal lugar. Então você vai pensar assim, então Washington vai estar muito bem armado. Mas aqui ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo que vai vir o rei de Israel, ele vai conquistar o mundo inteiro, mas sem as armas do próprio povo do qual ele é rei. Sem as armas de Israel, e mais, ele vai destruir as armas de Israel. De modo que ele nem precisa delas. Que rei é este? Vamos ver. O próprio Jesus explicou isso para Pedro. Vamos avançar para Mateus capítulo 26. Mateus 26, verso 47. Olha só o que acontece na prisão de Jesus. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Jesus, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos do povo. E o que o traía, ou seja, Judas Iscariotes, tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Então, para aí. Então, por que eles contrataram Judas Iscariotes? Para identificar quem era Jesus. Aí você perguntou, ele já não sabia quem era Jesus? Naquela época não tinha Instagram para você ficar vendo a cara das pessoas toda hora. Tá? Então, imagina um mundo sem Instagram, sem Facebook. Era um monte, os discípulos de Jesus eram um monte de homem barbado. Era um monte de homem barbado. Como é que você ia saber quem é quem no meio da noite? Então eles contrataram Judas. E Judas chega com a pessoa mais falsa do mundo. Eu te saúdo, Rabi. Olha só que homem falso. E aí eles prenderam Jesus. Aí vai vir no verso 51, o grande apóstolo Pedro, que não era falso, mas era meio nervoso. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Como é que eu sei que é Pedro que fez isso? Porque se você ler os outros evangelhos, vai dizer que é Pedro. Aqui não diz Pedro, mas outro evangelho diz. Então disse-lhes: embainhe a tua espada. Então veja bem. No verso 51, Pedro deve ter pensado assim: agora é a hora. Nós vamos lutar e vamos começar uma guerra aqui contra
os sacerdotes fariseus. Vamos começar a guerra, vamos lutar nessa guerra. A primeira pergunta que eu quero que vocês façam aí, no verso 51, é: de onde Pedro tirou essa espada? Resposta: ele estava carregando a espada. Você viu que ele puxou a espada que ele carregava. E a próxima pergunta é: por que Pedro andava armado? E a resposta é porque Jesus mandou ele andar armado. Abra em Lucas capítulo 22. Então, depois da ceia do Senhor, Jesus mandou os discípulos comprarem espadas. Então, no verso 34, Lucas 22, 34, Jesus faz a profecia de que Pedro negaria ele. 35. E disse-lhes: quando vos manteis sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois, Jesus vai falar agora: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-o, como também o alforje, e o que não tem espada, vende a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Verso 38. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Então, no verso 36, Jesus manda os discípulos comprar a espada. E no verso 38, eles compram. Então, a pergunta que surge aqui, pode voltar para Mateus 26. Se 26, verso 51. Se a espada que Pedro tinha foi Jesus quem mandou ele comprar, por que ele estava errado ao usá-la? Verso 53 vai vir a resposta. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então aí nós temos a resposta de toda a estranheza de Zacarias 9. Por que em Zacarias 9 o rei do universo chega numa jumenta? Por que ele não chega com cavalos? Por que ele não chega com carros? Por que ele não chega com arco de guerra? Por que ele não chega com os instrumentos de alguém que vai vencer uma guerra contra todas as nações, como Júlio César, como todos os grandes conquistadores, Nabucodonosor, Alexandre o Grande? Por que ele não chega assim? Resposta: porque ele não precisa, porque ele tem armas mais poderosas do que esta. Ele tem a seu serviço, verso 53, quantos anjos ele quiser. Então veja que não é que Cristo é o seu reino, não é que ele não tenha armas nenhuma. Mas o seu reino, sendo espiritual, é tão glorioso, é tão superior, que ele não precisa de nenhum auxílio de armas terrenas ou humanas para avançar o seu reino. Você não entende que eu não preciso desta tua espada, porque se eu não quisesse ser preso, era só eu falar agora: Pai, me envia 12 legiões de anjos, e o Pai enviaria. Então, que espada de Pedro que ele precisa? Por que ele precisaria de qualquer espada de Pedro, se ele tem ao seu serviço todos os exércitos do céu? Então aqui Jesus já mostra a superioridade do seu reino, que não é um reino fraco. Você vê que a questão aqui não é que o jumento é porque ele é fraco. O jumento é porque ele não precisa de nenhum auxílio terreno. Isso então nos explica a espada.
Aqui é ensinado, então, tanto a partir do jumentinho, quanto a partir da espada de Pedro, que ele foi proibido de usar, que o reino de Cristo não avança por meio da força humana. O reino de Cristo não avança por meio da espada humana, porque ele já tem ao seu serviço todo o poder do exército celestial. Não precisa da espada para avançar. Mas volta a pergunta, para que então ele mandou Pedro comprar a espada? Se você prestar atenção no contexto de Levítico 22, comparando com o que nós lemos em Neemias. Vocês lembram que lá em Neemias, quando o povo ia reconstruir o muro, nós lemos agora há pouco, né? Eles iam reconstruir o muro, o que eles tinham? Eles tinham armas, eles tinham espada, eles tinham lanças, eles tinham armas. Para que eram aquelas armas? Para se defender. Então, as armas são lícitas para se defender, inclusive é por isso que a polícia anda armada. A espada era lícita para Pedro defender a sua vida, mas não era lícita para avançar o reino de Cristo. São duas coisas diferentes. Então, lá em Neemias, eles estão querendo lá em Neemias avançar o reino de Deus pela espada? Não. Eles estão se defendendo de malfeitores que queriam matá-los. É por isso que a polícia tem arma, é por isso que o exército tem arma, e é por isso que Pedro tinha uma arma para se defender. Então você veja que existe aqui uma distinção entre o reino de Cristo, que é superior a todos os reinos e sua natureza é espiritual, daquilo que que é o uso lícito da arma humana. Então vocês pensam aí, em alguns momentos da história teve essa confusão. Teve essa confusão em alguns momentos da história, onde as pessoas queriam pegar em armas para avançar o reino de Deus. Tendo isso entendido, vamos voltar lá de novo para Zacarias 9. Zacarias capítulo 9. Então vamos recapitular. Verso 9. O rei vem montado sobre o jumento. Por quê? Porque ele não precisa de armas de guerras humanas. Ele não precisa, verso 10, de carros, nem de cavalos, nem de arco de guerra. Mas além de não precisar, ele destrói. Ele destrói os carros, ele destrói os cavalos, ele destrói os arcos de guerra de Jerusalém e de Efraim. Quando que essa destruição aconteceu? Se vocês lembrarem, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. No primeiro século, no contexto em que Cristo e os apóstolos viveram, Jerusalém e Israel foram destruídos. Então, aqui está uma profecia direta de que após a vinda do rei montado sobre um jumento, verso 10, Israel e Jerusalém seriam destruídos logo depois. Em meio à inauguração do reino, o próprio povo do rei seria destruído, e nós vamos ver isso ao longo das profecias de Cristo na sua última ano de vida, ele vai falar sobre isso também. Mas agora eu quero focar na parte que diz, ele anunciará a paz aos gentios. Ou seja, Cristo não vem como um rei que quer guerrear. Ele conquista oferecendo a paz. Ele é um rei conquistador que é o contrário dos conquistadores humanos. Isso nós vimos nas últimas semanas, quando Jesus respondeu sobre o seu reino para a mãe de Tiago e de João. Que ele não seria um rei como os reis deste mundo que conquistam pela violência. Eles conquistariam o mundo anunciando a paz aos gentios. E essa paz aí, ela tem dois aspectos. Ela tem o aspecto vertical e ela tem o aspecto horizontal. Pense numa cruz.
Para você entender a paz de Deus, você tem que pensar numa cruz. Vertical, Cristo nos reconcilia com Deus, fazendo com que haja paz entre nós e Deus. É o primeiro aspecto dessa paz. Em Cristo, nós alcançamos paz com Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5, verso 1, onde ele diz: tendo sido justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. E esse é o aspecto vertical. O aspecto horizontal é que, além de trazer paz com Deus, Cristo traz paz com os homens. Então você vê lá, na nossa leitura aqui de Neemias, que os samaritanos estavam contra os judeus. Então, desde muito tempo, tinha uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Lá no Evangelho, a gente lê que os samaritanos e os judeus nem se falavam. Não podiam nem se falar. Então, quando Jesus falou com a samaritana, todo mundo falou assim: eu não estou entendendo por que Jesus está falando com a mulher samaritana. Não pode se falar, a gente se odeia, a gente é inimigo. Aí você vai para Atos dos Apóstolos, você vai perceber que a igreja de Atos incluía todo mundo junto, no mesmo prédio. Podia se reunir judeu, samaritano, todo mundo junto no mesmo culto. Porque o Evangelho traz a paz entre as pessoas. Traz a paz entre as nações. Tem um ensinamento que você vai ouvir por aí. Infelizmente, tem alguns que vão ensinar isso. Eles vão dizer o seguinte, ó. Eles vão dizer, ó, o mundo está quase acabando e vai surgir o anticristo. E uma das coisas que eles dizem que o anticristo vai fazer é que o anticristo vai trazer uma paz para o mundo onde vai acabar as guerras. Eles vão falar, o anticristo vai acabar com todas as guerras. Só tem um problema com essa teoria. Ela não está na Bíblia. Não tem lugar nenhum dizendo que anticristo acaba com guerra nenhuma. Ok? Você pode ler de Gênesis e Apocalipse. Não tem anticristo acabando com guerra nenhuma. Quem inventou isso, eu não sei o que estava usando no drink, mas as pessoas inventam as coisas do nada. Por que que o anticristo não tem poder para acabar com guerra? Abram Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Verso 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos corações guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Então, da onde que vêm as guerras? Tiago diz, da inveja, da cobiça, dos falsos deleites. Pergunta, o anticristo tem o poder para tirar a inveja, a cobiça e os falsos deleites do coração das pessoas? O anticristo tem a capacidade de tirar aquilo que é a causa de existir guerra? As guerras existem porque os países, os homens são invejosos, são perversos e querem tomar do que não é seu. Como é que o anticristo vai resolver isso? Não faz nem sentido. Eu vou dizer quem que a Bíblia diz que acaba com as guerras. Jesus. Jesus acaba com guerras. Na Bíblia, quem acaba com guerras é Jesus. Isso é repetido várias vezes. Quer ver? A gente acabou de ler que ele anunciará a paz às nações. Abram em Isaías capítulo... Isaías capítulo 2. Falando de Jesus, o texto diz assim, Isaías 2:4. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos,
E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, quem é que faz com que os instrumentos de guerra, como espada e lanças, sejam transformadas em instrumentos de paz, de trabalho? É o Senhor Jesus. Ele fará com que uma nação não levante a espada contra outra nação, nem aprenda mais a guerrear. Isso é atribuído a Jesus. O que isso significa? Significa que o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E sem o evangelho, os homens não têm nem paz com Deus, eles estão em guerra. Sem o evangelho, sem Jesus, os homens estão em guerra com Deus. Então talvez você já tenha sentido isso em seu coração. É como se eu e Deus não tivéssemos paz. Somente por meio de Jesus você vai fazer paz com Deus, porque ele criou essa paz na cruz. E também somente por meio de Jesus é que os homens param de guerrear uns com os outros. E essa guerra aqui não é só de países, tá? Essa guerra de Tiago, a guerra contra o nosso próximo, ao nosso redor. Somente em Jesus tem paz. Então não deixe ninguém mentir para você dizendo que quem traz paz é o anticristo. Isso é mentira. O único que traz paz para o mundo é Jesus, o príncipe da paz. E quando ele entrou em Jerusalém montado num jumento, é isso que o jumento significava. Ele veio para trazer paz às nações. Zacarias, volte para Zacarias 9. Verso 10. E o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Então, o que essa expressão significa de mar a mar até as extremidades da terra? Quer dizer que não há nada no planeta Terra que estará fora do seu domínio. Então, veja que ele vem como rei humilde, não com armas de guerra. Ele vem anunciando paz às nações, gentil significa nações, e o seu domínio, o domínio de Deus, abrange tudo. Como disse um grande teólogo, pastor e até político, Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, para quem não conhece, ele foi primeiro-ministro da Holanda no início do século XX. Eu acho que ele foi em 1904. Mas ele tem uma frase interessante, baseada nesse verso que ele diz: não há nenhum centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Cristo não diga, isso é meu. Não há um centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Cristo não diga, isso é meu. O Cristo que tem domínio sobre tudo. Então, quando nós nos rendemos à paz com Deus por meio de Cristo e à paz com o nosso próximo por meio de Cristo, o Cristo que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a nós mesmos, quando nós nos rendemos a esta paz, nós estamos nos rendendo ao domínio de Cristo sobre todas as coisas. O domínio. Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é o grande tema de nossa série de mensagens. O que isso significa na prática? Significa que você precisa aprender a submeter todas as áreas da sua vida a Jesus como Rei. Você tem que submeter o seu dinheiro, o seu bolso, a sua língua, os seus passos, os seus pensamentos, a sua forma de pensar, tudo tem que ser dominado por Cristo, tem que ser entregue a Cristo como Rei. Vocês veem então como Cristo é um rei maior do que todos os reis terrenos? Primeiro porque nenhum rei terreno domina sobre tudo. No máximo um rei terreno domina sobre um grande território.
Mas o reino de Cristo, ele abrange muito mais, porque ele abrange inclusive os próprios pensamentos. Cristo reina sobre os nossos corações e pensamentos, e tudo é dele. Por isso que você tem que mudar a sua forma de pensar. Eu pensava assim, assado. Mas agora o rei veio no jumentinho e ele te ensina que você tem que pensar de outra forma. Que rei grandioso é esse que domina até os pensamentos? A sua forma de sentir, a sua forma de falar. Antigamente eu xingava, eu gosto de xingar muito. Então você vai parar hoje porque Cristo Rei é o Senhor da sua língua. Eu sou um cara com pavio curto. O apóstolo Pedro também era, mas Jesus Cristo dominou o seu pavio. Cristo dominou as suas emoções, Cristo dominou os seus pensamentos, ele se tornou um homem diferente. Tanto que você não vai ver Pedro lá no livro de Atos dos Apóstolos avançando o reino de Cristo por meio da espada. Ele não fala assim, 12 apóstolos, a gente vai destruir tudo aqui porque agora é Cristo. Não, ele domina por meio da pregação do Evangelho, pelos feitos de Deus. Todas as áreas da sua vida você precisa subjugar a Cristo, porque o reino de Cristo se estende de mar a mar e até as extremidades da terra, ele domina sobre tudo. Então, como que você pensa e age sobre família? Como que você pensa e age no trabalho? Como que você pensa e age na política? Como que você pensa e age em relação a finanças? Em relação ao seu tempo? Como que você usa o seu tempo? Como que você trata o seu próximo? Como que você se relaciona com seus irmãos? Como que você enxerga a religião? Eu já tive muitas maneiras de pensar sobre muitas coisas, até que Cristo veio em minha vida como rei, montado sobre um jumento e sem a ajuda de carros, sem a ajuda de cavalos, sem arco de guerras, ele me dominou e declarou paz sobre mim. Aceite, receba o reino de Cristo na tua vida. Aceita ser subjugado pelo príncipe da paz. É um paradoxo. Ele está conquistando com a paz. Vocês entendem que isso não existe para reinos humanos? Reinos humanos conquistam na violência, na subjugação. O reino de Cristo é maior. Ele conquista e essa conquista traz paz. Paz com Deus, paz com o próximo e até mesmo paz consigo mesmo. Paz consigo mesmo. Porque o homem separado de Deus é um homem em guerra contra a sua própria natureza. É um homem em guerra contra si mesmo. O pecado, meus irmãos, ele conduz à morte. O pecado é destrutivo. Pense nos pecados. A prostituição, os vícios, a mentira, o calote, o roubo, a inveja, tudo isso, além de destruir o nosso próximo, destrói a nós mesmos. É o que o livro de Provérbios repete tantas vezes, que quem odeia a sabedoria ama a morte. Provérbios capítulo 8. Quem odeia a sabedoria destrói a si mesmo. Porque estar em paz consigo mesmo, com o nosso próximo e com Deus, é somente por nosso Salvador Jesus Cristo. E eu termino desafiando aqui. Me mostrem 8 reis que cumpriu essa profecia. Não tem nenhum outro, exceto Jesus. Somente Jesus. Ao longo das próximas semanas nós vamos ver esta guerra de Jesus. Só que nós vamos ver que é uma guerra espiritual e não uma guerra de espadas. Louvado seja Jesus, o Rei dos Reis, que domine ele para sempre de mar em mar. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por entrar nas nossas vidas.
Obrigado, Jesus, porque tu viestes, não com carros, não com cavalos, não com arcos, não com espada, mas com o Espírito Santo de Deus e com o exército de anjos, para nos encher de paz. Nos dê, Senhor, paz com Deus, com o nosso próximo, e que nós tenhamos paz com aquilo que nós fomos criados para ser. Obrigado, Senhor, porque todas essas coisas não aconteceram em um canto, mas aconteceram na presença de povos do mundo inteiro. Havia gregos, romanos, espanhóis, africanos, indianos, povos da Ásia, todos reunidos em Jerusalém para te celebrar na Páscoa e para testemunhar a entronização do Rei em sua ressurreição. Que nós venhamos continuar a reconhecê-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Cristo eu oro. Amém.